de hoje, uma modalidade esportiva que envolve um conjunto de movimentos que exige muita força, dedicação, flexibilidade e muito equilíbrio. Ginástica artística, também conhecida como ginástica olímpica. Então não sai daí, que Esporte Is começa agora. Bom, eu estou aqui com o Jorge, que ele é coordenador técnico aqui da ginástica artística em Barueri. Jorge, primeiramente, vamos começar assim. Por que não é mais ginástica olímpica e sim ginástica artística? Muito bem. Esse termo ginástica olímpica, né, é um termo que nós brasileiros utilizávamos porque há muito tempo atrás a única modalidade olímpica era a ginástica hoje artística, né? Não havia outra. Só que o resto do mundo sempre chamou a modalidade de ginástica artística. E conforme a modalidade foi se desenvolvendo, a Confederação Brasileira até gostaria de mudar, mas as federações não permitiam. Elas tinham muito medo que a modalidade fosse esquecida, né? Porque como a ginástica olímpica ela já não era muito desenvolvida, conhecida, isso década de 80, essa fase, então as federações, porque esse era o nome oficial, ginástica olímpica, estava lá digamos, nas normas da CBG, né? Mas conforme tinham as reuniões técnicas e tinham lá os congressos, lá, eles não permitiam, as federações falaram, não, vai manter o nome, né? Só que com o advento de grandes ginastas que nós passamos a ter, né, Diego Hipólito, Daiane dos Santos e outros, a ginástica passou a ser mais conhecida, né? E a mídia já chamava de ginástica artística, então ficou muito mais fácil mudar, né? Então, eu não lembro exatamente em que ano que foi essa mudança, mas a CBG, junto das federações, conseguiram alterar esse nome, né, da modalidade. Então, hoje ela é ginástica artística oficialmente, tá? Porque muitas vezes a gente fala ginástica olímpica, principalmente o pessoal da minha Sim, época. o pessoal mais velho conhece. E o pessoal de hoje fala, não é mais ginástica olímpica, não, é ginástica artística. É a mesma modalidade, né, para aqueles que já são mais velhos, né? É a mesma modalidade, ginástica artística, ginástica olímpica, mesma coisa. E uma coisa muito interessante é que a ginástica olímpica, a ginástica artística, ela tem uma história muito antiga. Ela veio da época dos gregos, que na verdade eles usavam para preparar o corpo, para cuidar do físico e também para a técnica militar. Isso, na verdade a raiz, praticamente de todas as ginásticas é uma raiz comum, né? As modalidades ginásticas todas derivam de treinamentos metodizados, né, que começaram a partir do momento que as civilizações precisavam treinar seus guerreiros. Foi a primeira forma de treinamento consciente, digamos assim, porque antes disso o ser humano se exercitava naturalmente, né, pescando, caçando, lutando, né, mas não de uma forma consciente. Então, a partir do momento que as primeiras civilizações se formaram, né, e aí você começou a acumular bens econômicos, plantações, alimentos, animais, né, então isso atraía a cobiça de outros povos, né, ou de outros povos que ainda eram nômades, né, e houve a necessidade de se treinar soldados para defender esses bens. Então, a partir desse momento, o ser humano começou a pensar, né, na construção de atividades metodizadas, atividade física metodizada, e a ginástica, de certa forma, começa a partir desse ponto também, né? Então, egípcios se exercitavam as acrobacias, né? Já tem registro dela nas tumbas dos faraós. Então, atividades muito parecidas com a ginástica acrobática, por exemplo, tem lá os registros nas tumbas. Então, cada povo ajudou a desenvolver uma parte da ginástica. Praticava do seu jeito. Praticava do seu jeito, até quando chegou em aproximadamente 1810, 12, 14, né? Quando a ginástica foi realmente desenvolvida. A ginástica artística teve lá sua matriz, né, inicial. E ela foi trazida para o esporte através de um alemão. Isso, então a história da ginástica artística ela é muito interessante, né? A gente estava conversando até agora há pouco, né? Daria um belo filme, né? Daria um belo filme. Porque o que acontecia é que nesse período da criação da ginástica estavam acontecendo as guerras napoleônicas, né? E o exército francês invadiu o território da Prússia, onde é a atual Alemanha. E o Ludwig, que é considerado o pai da ginástica, ele era um professor, um pedagogo, extremamente nacionalista, né? E essa derrota que os exércitos da Prússia sofreram foi vergonhosa, né? Extremamente despreparados, tecnicamente, fisicamente, militarmente, né? Então, o Ludwig ele achou que ele deveria fazer alguma coisa, né? Então, ele pensou, o que eu poderia fazer? Ele, sendo um professor, ele
pensou em desenvolver uma atividade de ginástica para que pudesse fortalecer os jovens e prepará-los para um dia voltar para o campo de batalha e expulsar os invasores, né? Foi a partir desse momento que ele começou a desenvolver a ginástica. Então ele trouxe equipamentos, como a gente já disse, né? As atividades ginásticas foram desenvolvidas em parte também para preparação de soldados. Então, por exemplo, o cavalo com alças, ele é muito antigo, o que a gente chama de cavalo de pau. Os romanos usavam para treinar, assim como as argolas. Então nem tudo foi criação do Ludwig, né? Então ele trouxe vários equipamentos para uma área aberta. Que na uma verdade, praça, e tem muitos equipamentos que são usados isso, até hoje, né? Usados até hoje, exatamente. Derivam dessa época, né? E ele começou a trazer vários equipamentos para um campo aberto, né? Um parque público. E a partir daquele momento ele começou a levar seus alunos, levava eles 2 vezes por semana para se preparar fisicamente, simular batalha e trabalhar nesses equipamentos para fortalecê-los, né? E um dia voltar para o campo de batalha, como realmente aconteceu. E os alemães foram vitoriosos sobre os franceses, né? Expulsaram. E nessa época era considerado até um esporte perigoso? Sim, porque primeiro que era uma atividade voltada, né, para preparação militar, né? A gente não tinha, como a gente tem hoje, né, colchões, outros equipamentos que pudessem oferecer segurança. Então era uma atividade, digamos, para os fortes, tanto que as mulheres não praticavam, né? Então o Ludwig desenvolveu essa modalidade que era específica para os homens, porque os homens iam para a guerra, né? Então não havia essa preocupação com a segurança, a preocupação era prepará-los adequadamente. Quando virou modalidade esportiva, aí a mulherada começou... Isso, também é uma parte interessante da história, né? Porque com o final da guerra, e o Ludwig ele tinha outros ideais, né? A Prússia era formada por vários estados independentes e ele sonhava com uma unidade alemã. E quando findou a guerra, essa unidade não aconteceu, né? Houve o Congresso de Viena, onde ficou definido que ia se continuar tudo como estava e ele começou a se opor a essa situação. Então ele foi considerado um herói nacional ao final das guerras napoleônicas, mas na sequência ele começou a discursar de uma forma muito forte e contra essa situação que se manteve e ele foi preso, né, num período que foi chamado de bloqueio ginástico. A ginástica foi proibida na Alemanha nessa época. E foi nesse momento que a ginástica se transformou, não é? Ela era feita em ambientes abertos, com vários equipamentos enormes. Então as pessoas que amavam praticar a ginástica, para poder continuar praticando na clandestinidade, eles foram para locais fechados. Isso determinou a modificação dos aparelhos, porque eles antes eram enormes, não caberiam no ginásio. Então os aparelhos foram adaptados para a prática em ambientes fechados. E foi a partir desse momento que a ginástica se transformou, né, até chegar nos dias de hoje. Foi aberta a participação para as mulheres, e aí foi lentamente se transformando num esporte, até chegar nas Olimpíadas, por exemplo, na primeira Olimpíada da Era Moderna, em 1896, a ginástica já era um dos 9 esportes, né? É um dos mais tradicionais esportes olímpicos, é a ginástica. E no Brasil chegou através de imigrantes europeus que se instalaram aproximadamente em 1824, eles já estavam chegando por aqui, né? Vieram colonizar, vieram plantar no sul do Brasil, né? Que é onde eles se sentiam melhor, num clima mais agradável para eles. E lá eles começaram a se instalar e montar as primeiras sociedades ginásticas. Muitas delas estão até hoje ativas, né? Sociedade de Ginástica de Joinville, é a primeira da América do Sul, né, desenvolvida para a prática da ginástica. O Sojipa começou assim, Sociedade Ginástica de Porto Alegre, né? Então são entidades que foram formadas por imigrantes alemães que se instalaram aqui por volta de 1824. Daí pra frente. Bem antiga. Bem antiga. Na verdade, a ginástica ela tem uma história linda, uma história bem comprida. E eu percebi que vocês aqui em Barueri, vocês até explicam um pouquinho isso para os alunos, porque não é só praticar a modalidade, é conhecer um pouco da história. Exatamente. Né? Então a gente sempre tem essa preocupação, porque isso é uma coisa que acontece. Muitos dos clubes, não sei se todos, né, ou outros locais que fornecem a modalidade, não passa para a criança aquilo que ela faz, o que é essa modalidade, né? Então muitas vezes ela pratica uma modalidade que ela não conhece, né? Então a gente procura trabalhar essa parte dos conceitos também, né? Conhecer a história é muito importante, não só praticar, né? Saber dizer que modalidade é essa que você pratica. A ginástica artística, ela foi criada por Ludwig. Então a gente faz todo um trabalho de pesquisa, inclusive hoje é bem legal que vocês estejam aqui, né? Tem toda aquela parte ali dos murais ali, são a história da ginástica que as crianças pesquisaram. Que as crianças fizeram. As crianças fizeram. Então a gente passou algumas perguntas que elas deveriam responder e algumas dicas, né, para montar seus próprios trabalhos. Então cada uma fez o seu próprio trabalhinho, trouxeram, a gente fixou ali. Hoje é um dia de aula aberta, é bem legal. Os pais estão assistindo, né? Normalmente não acontece. Então a gente abriu. Então hoje tem uma exposição para os pais sobre a história da ginástica e eles vão poder assistir a aula também, que é bem interessante. Na ideia de passar os conceitos, eles realmente conhecerem a modalidade que eles realizam. Que é muito importante.
Jorge, muito obrigada pela história aí da ginástica, que na verdade tem muito mais coisa, mas se deixar a gente fica conversando o dia inteiro sobre isso. E no próximo bloco eu vou conversar com a professora Nayara. Nayara, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as regras hoje da ginástica artística. Bom, hoje na ginástica tem muitas regras, né? Então, para a gente fazer uma série, a gente precisa conhecer o código de pontuação. Nisso tem, dentro do código, é um livro bem grande, onde tem inúmeros exercícios, valendo de A até F, G, H. E nesses, cada A, B, C tem um valor. Então, se eu faço A, é 0,10. Se faço B, 0,20. E assim sucessivamente. Então, essa é a nota D. E também temos a nota E. A nota E, toda menina sai de 10. Equivalente em qualquer categoria. Ela sai de 10. Aí caiu, hoje a queda é 1 ponto já. Então, caiu, já tem menos 1 ponto. Então, ela já sai de 9. Depois que ela termina a série, os árbitros calculam exatamente o que ela fez com as notas e com a execução dela. Soma isso e tem o resultado. Tem meninas hoje, Simone Biles faz até 15, 16 pontos, então evoluiu bastante a ginástica. Só que também depende do artístico da menina, execução, ponta de pé, joelhos estendidos, se ela consegue levantar a cabeça, se ela consegue colocar um braço lá para trás mostrando o rosto. Então a gente fala que a ginástica artística realmente é artístico. É perfeição. É perfeição. Qualquer erro tem desconto. Um passo, um cabelo desarrumado. Antigamente, pelo menos na minha época, a ponta de pé era fundamental. Continua ainda assim? Continua. Fundamental demais. O que a gente mais cobra é ponta de pé. A menina faz ponta de pé, tudo isso. Não tem jeito. Não. Existem diferentes aparelhos, tanto para o masculino como para o feminino. Me fala um pouquinho quais são esses aparelhos e por quê? O que diferencia um do outro? Na verdade, o masculino e o feminino têm 2 aparelhos iguais, né? Que eles fazem. A única coisa que muda é que no solo, o masculino faz, não tem música, já no feminino tem uma música de 1 minuto e meio. No masculino também tem o salto, e no feminino também. No masculino o que muda é a altura do salto e outra que eles conseguem fazer mais exercícios devido à explosão que eles têm. Mas no feminino tem a trave de equilíbrio e também as barras paralelas assimétricas. Já no masculino, além do solo e do salto, tem as argolas, tem a barra fixa, barras paralelas simétricas e também tem o cavalo com alças. Que o feminino tem o cavalo, mas é sem alça, não é isso? Na verdade, a gente se usava cavalo, né? Hoje a gente fala salto sobre a mesa. Viu como eu sou da antiga? É que, na verdade, eu saltei também no cavalo. Mas, na verdade, hoje é uma mesa. A gente fala que parece um pouco uma língua, né? Que é mais confortável e mais seguro, porque antigamente tinha muitos acidentes graves, de casos de emergência. Sim. Então, com o tempo, eles foram adaptando tudo. Tanto o solo hoje também é muito mais macio, tem mais mola, explode melhor. As meninas hoje estão fazendo mais elementos, cada vez mais. Eu vi que tem muitas meninas novas que praticam. A ginástica, ela é uma modalidade mais voltada para o jovem, para as crianças, ou quem é mais velho também pode praticar? Depende. Na verdade, a gente fala que precisa começar cedo, porque a primeira categoria já se começa com 9 anos. Então, exige um procedimento. E outra, para a criança é muito mais fácil aprender um exercício, a gente modificar, a gente fala que é construir uma casinha, do que para um adulto aprender. Dá para o adulto fazer? Dá, mas claro que não vai ser com caráter competitivo. Sim. Igual quando a gente começar a dar base. Por isso que a gente fica nessa questão. Deve-se começar cedo, aí tem a especialização precoce, tudo isso. Mas a gente recomenda começar cedo porque a gente consegue ter uma progressão melhor. Até porque flexibilidade, tudo isso interfere, Isso. né? Exatamente. Se você for pegar um bebê, o bebê é muito mais flexível do que um adulto, a comparação, né? Então, a gente prefere pegar crianças mais novas
para que a gente consiga evoluir melhor. E também não tem tanto medo, né? Se bem Eles que enfrentam mais fácil, né? se for ver, comparar assim, a criança tem menos medo, mas tem aquelas que tem muito medo. E outra, com 16 anos, a menina, a criança, na verdade, adolescente, já está na categoria adulta. Então ela já compete vai para competições internacionais. Então, por este motivo também, a gente prefere que crianças novinhas começam a ginástica. Bom, falando em competições, temos, né, várias ginastas com nomes de destaque. Tivemos a Nádia Comaneci, na época aí dos anos 80, que foi uma jovem de 14 anos a ganhar nota 10 de todo o jurado. Sim, ela foi a primeira ginasta a tirar 10 na paralela. Como eu disse, hoje já não é mais assim. Todo mundo sai de 10 da nota de execução. Que foi o que ela estava falando que mudou, porque antigamente era de 0 a 10. Mas ela foi a primeira que executou perfeitamente a paralela. Com 14 anos, né? Foi. E aí tivemos Daiana dos Santos, Diego Hipólito, que foram campeões mundiais, né, de destaque. Até a Daiana foi a brasileira que fez um movimento Isso, no do solo. Santos. Do Santos, que ela fez o... Duplo twist carpado. E o esticado também ela fez, e aí o nome agora é do Santos, né? Que ficou batizado o movimento com o nome dela, né? Isso. E o Diego Hipólito, que na verdade agora esse ano, ele foi desclassificado aí da Copa do Mundo, porque ele ficou afastado até por uns 3 anos por causa de uma lesão, mas foi afastado, mas tivemos nomes de destaque. Sim, com certeza. Ele foi campeão olímpico, né? Representou bem o Brasil e espero que ele esteja agora em 2020 em Tóquio. Hoje o Brasil, como é que ele está na ginástica artística no modo de campeonato? Bom, está evoluindo bastante, né? Tem o Liu Qin, que é o pai da Nasha Liu Qin, que deu treino para ela lá nos Estados Unidos. Hoje ele é o head coach do Brasil. Então, hoje a ginástica brasileira, digo em termos de seleção, está evoluindo muito. Já em questões fora da seleção, está naquele processo, porque precisa de investimento, né? Então, muitos lugares ainda não conseguem investir suficientemente para uma modalidade se explodir, igual a ginástica artística, que necessita disso. Bom, Nayara, no próximo bloco vamos conhecer um pouquinho sobre cada aparelho e vamos praticar? Vamos. Então, não saia daí. Cinco, 6, 7, 8 anos. Meia ponta alta. Sobe bem na meia ponta. Chegou no final, meia volta. E apresenta. Não, agora não é burrinho. Agora é galope. Mostra aí, meninos, o galope. Só o galope. Só o galope. Devagarzinho, faz baixinho, hein? Pelo amor de Deus, faz baixinho. Na trave a gente sempre costuma ensinar desde o apoio das mãos. Então, na parada de mãos a gente tem que apoiar dedão com dedão e mão assim. Assim? Isso. Tá?
insistente, ó. Quer acertar mais um. Ah, ó, vai. Aí. Agora foi. Salto grupado. Estendido, grupado. Esse aqui é o aparelho barras paralelas assimétricas. A gente chama, dentro da ginástica, a gente fala paralela, mais simples. Que é onde dá as piruetas. Exatamente. Machuca muito a mão. Se você for olhar algumas mãos das meninas, as mãos estão bem machucadas e a gente utiliza o corinho hoje no Brasil, que trouxe de fora, de outro país, para a gente utilizar. Aqui exige força, precisão, tudo já ao mesmo tempo, porque elas ficam muito tempo penduradas. A série dura por volta de 15 segundos, mas é o máximo. E tem um talco também. Isso é o magnésio. O magnésio a gente utiliza para não escorregar a mão. Todo mundo fala, passar o talco para não machucar a mão. Não, mas ele serve para não escorregar a barra, porque às vezes a gente passa mel. Tem pessoas que passam até Coca-Cola na paralela para ficar da melhor forma para a ginasta. Então cada menina tem o seu jeito de gostar da paralela. Mas a Coca-Cola mais para escorregar? Na verdade a Coca-Cola gruda. Entendi. O mel gruda também, gruda mais fácil o magnésio, só que deixa um pouquinho mais liso. Mas se você coloca muito magnésio, aí fica grosso. Já a Coca, ela suga todo o magnésio. Legal. Então vamos lá. Subiu na meia ponta, balanço de equipe. E volta. O elemento mais difícil de aprender para criança e para um adulto, mas ele também é o exercício que liga tudo. A gente começa lá atrás e sobe lá na meia ponta e vai com a perna lá na frente e volta. Você vai ver, só isso, parece fácil, mas você vai sentir muita força no seu abdômen. Bateu a... Deixa eu puxar mais aqui. Ó, elas fazem sozinhas, ó. E desvira e para e desce. Quer tentar? É difícil mesmo. Eu vou te ajudar depois a ficar. Você impulsa? Não, com impulso, vai. Ó, e voltou ainda. Já foi. Tem que puxar pra trás e virar, né? Olha. Mais uma? Ó, dá pra ir sozinho. Vai.